Crazy. Obediência à verdade. É sobre esse assunto que nós vamos compartilhar no nosso vídeo de hoje, no nosso devocional, no nosso vídeo de estudo que nós estamos fazendo, estudando a Epístola de 1 Pedro, verso por verso. Começamos com tudo, seja muito bem-vindo. Você que está nessa maratona que nós estamos em descobrir mais de Cristo através das Escrituras, através do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, deixou tantas riquezas nessa epístola tão maravilhosa que nós estamos se aprofundando dia após dia. Eu estou impactado, estudando verso por verso, palavra por palavra, como essa epístola é tão rica. Ela é tão curta, mas é tão rica. Nós estamos aqui no 19º vídeo dessa maratona. Por que eu falo que é maratona? Porque não é uma corrida de 100 metros, que é rápido, que você faz e termina. Porque ela é um livro curto. Então, às vezes, muitas vezes, você pode comprovar isso na sua vida. Quantas vezes você já leu ali, rapidamente você leu, chega no final, você explica poucas coisas que você entendeu. Mas às vezes quando ruminamos a palavra, vemos palavra por palavra o significado, o conhecimento ele abrange, você começa a compreender mais profundamente o que estava no coração de Deus, do Espírito Santo para usar, o que ele queria nos ensinar através do apóstolo Pedro nessa epístola. E sobre isso que nós estamos falando semana após semana aqui. Eu tenho sido muito edificado, quero te dizer que é um desafio. Muitos que começaram já pararam pelo caminho. Por quê? Porque a constância é algo muito difícil de colocar em prática. Constância, ser constante. Então a nossa tendência é começar. Muitos começaram e vão se perdendo ao longo do caminho. Mas você que está pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui, veio pela thumbnail do vídeo, seja muito bem-vindo, que bom você estar aqui. Deus preparou esse momento para você, você gosta de ler a palavra, você ama a palavra de Deus, você quer entender um pouquinho a mais, permanece comigo aqui. E se você quiser participar desse estudo desde o começo, agora já está no 19º, eu gostei, tem uma playlist aqui no meu canal, que tem lá todos os vídeos reunidos, desde do primeiro vídeo que nós compartilhamos sobre os eleitos de Deus, que é uma eleição em Cristo Jesus, e você provavelmente que está me ouvindo é um eleito de Deus, e nós compartilhamos lá, estudando, e foi maravilhoso. Mas hoje, vindo para cá agora, vem comigo, já deixa o seu like nesse vídeo, ajuda muito na divulgação. Então vamos lá. Semana passada, vídeo passado, nós compartilhamos, vamos para a tela do meu computador agora? Vamos para a tela do meu computador? Nós compartilhamos na semana passada, não está aonde eu gostaria que tivesse. Vamos ler aqui, a obediência à verdade, é isso aqui. Nós compartilhamos no vídeo passado, você lembra? O nosso propósito aqui é ler, e não só ler e conhecer, mas aprender de verdade. Como que nós sabemos que estamos aprendendo? É quando a gente lê de novo o texto, e agora quando a gente lê o texto, o versículo de novo, a gente pega aquela palavra que a gente estudou e a gente, ao ler, a gente já tem o conhecimento, já vem, alarga. Então você consegue pegar o capítulo 1 de 1 Pedro, vir aqui até o capítulo 16 e explicar, frase por frase, você que está nesse estudo? Se você consegue explicar com as suas palavras ali, palavra e palavra, o significado que a gente vem estudando, glória a Deus, você tem crescido e tem aprendido. Agora a questão é se você tem colocado em prática. Porque não é o muito que a gente sabe, mas o pouco praticado todos os dias que tem o poder de transformar a nossa vida. Eu quero alargar isso porque a verdade é que transforma a nossa vida. E é sobre esse assunto, a obediência à verdade. Então nós compartilhamos no vídeo passado, purificando as vossas almas. Quando eu ler aqui, eu já lembro. O que nós falamos nesse vídeo da semana passada? Compartilhamos que há três purificações na palavra. A purificação do pecado, no singular, purificação dos pecados e purificação da alma. Pedro aqui está falando da purificando as vossas almas. Há uma diferença na purificação do pecado e dos pecados. E eu expliquei no vídeo passado, compartilhei a diferença entre eles. E hoje eu quero alargar na obediência à verdade. Mas antes, versículo 20, vamos ler? Versículo 20, vamos ler até o 23 ali, para a gente pegar o contexto e nós vamos mastigar um pouquinho, vamos usar, como sempre temos usado, o apóstolo Paulo, para falar um pouquinho mais profundo sobre o que Pedro começou aqui na escritura. Então pegue
a palavra aí, eu creio que já está com você. Eu acredito até que a sua Bíblia já está toda marcada, toda pintada, cheia de flechinhas ali. Se você gosta, né? Tem gente que não gosta de escrever, mas se você gosta de anotar, eu acredito, se você está nesse devocional todos os dias, a sua Bíblia está toda ali cheia de texto. É isso? Tô olhando aqui a tela do meu computador. Vamos lá, então. Vamos lá, versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aleluia. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para que o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém. Nós até já falamos, né, sobre gerados de novo, gerados novamente, e explicamos falando sobre isso. Então, olha só, purificados, versículo 22, onde a gente vai se desgastar hoje. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Na obediência à verdade. Quero usar agora um texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4, a gente vai ler com calma, que é nossa frase aqui, né? Com calma, nós não estamos com pressa, nós temos sede e fome de compreender a palavra. 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim, ó. Se você não achou ainda, dá pausa no vídeo, vamos lá. Diz assim, ó. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, olha que coisa, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por quase todos os homens, não, por todos os homens, pelos reis ou pelas autoridades e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. Que quer que todos os homens sejam salvos. Podia ter um ponto aqui, mas tem uma vírgula. Qual que é o propósito? É que Deus quer que todos sejam salvos. Ponto, acabou. Poderia ser assim, mas tem uma vírgula. E ele diz, para que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O que nós... Pausa aí. Paramos no versículo 4. O que nós compreendemos aqui? Deus quer que todos sejam salvos, é uma coisa. E além disso, ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Outra coisa. Nós vemos uma distinção. Nós vemos dois assuntos aqui. Nós vemos um processo aqui. Nós vemos uma coisa. Deus quer que todos sejam salvos. Todos os homens sejam salvos. E cheguem e venham a experimentar, venham a desfrutar do conhecimento de Deus. É um processo. Tem pessoas que estão no primeiro estágio, que é o quê? Ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Ser salvo. É salvo. Creu no coração. O confessar com a boca, todo mundo que está por perto viu. Fora, notou. Ele confessou com a boca. Mas a questão de crer realmente no coração, crer realmente uma fé que é gerado de dentro para fora, isso nenhum homem vê. Não tem como a gente vê lado de fora, a gente não vê porque acontece dentro. Isso é algo que só a pessoa ela vai manifestar depois com as suas atitudes, algo no exterior, algo que aconteceu dentro dela. Mas nós não vemos. Então ela é salva, é o primeiro estágio. Mas agora tem o conhecimento da verdade. Então tem muitas pessoas que são salvas, mas não conhecem a verdade ainda. São salvas, tiveram uma experiência, mas ainda não têm o conhecimento da verdade. Não foi aberto os seus olhos. E muitas vezes eu vou compartilhar ainda nesse vídeo
que é Deus que esconde, é Deus que resiste o conhecimento. Então, primeira coisa agora no começo é muito importante conhecer, porque o conhecimento é quem liberta. Não é o confessar e o crer, isso é para salvação, mas conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Tem pessoas que não conhecem a verdade, ainda são presas ainda. Tem áreas na minha e na sua vida que precisam de mais luz. Nós não somos perfeitos. Vamos ser honestos. Todos nós temos as nossas dificuldades, seja no tratamento com as pessoas, no relacionamento com as pessoas ou com nós mesmos, no nosso dia a dia. Temos as nossas dificuldades. E aí tem áreas que nós falamos, cara, eu tenho que melhorar nisso. Como que nós temos essa percepção, eu preciso melhorar nessa área? Eu preciso ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um líder melhor, um funcionário melhor. Porque nós temos esse aspecto de querer ser melhor. Quando há luz. Enquanto não há luz, a escuridão ainda ali, nós temos os nossos defeitos, mas a gente não enxerga. Para nós, não, é bom. Nós somos bons. Se não fosse eu nessa igreja. Se não fosse eu no louvor, aqui na equipe de louvor. Se eu sair. Mas quando há luz, nós enxergamos quem realmente nós somos. As nossas falhas. Precisa de luz. E a luz, ela só é focada quando há essa experiência com Deus de conhecer a verdade. Quando conhecemos a verdade, Cristo ele joga a luz, nós vemos quem realmente nós somos. E aí há um iluminar, há uma mudança. Porque realmente nós... Vocês estão entendendo? Nós queremos essa mudança. Senhor, haja luz. Haja luz. É essa luz que liberta, que nos tira. Então tem coisas que nós conhecemos, mas ainda somos presos. Ele é salvo, mas ele ainda é preso. O que ele precisa? De luz. Que a luz ilumine. E essa verdade, quando essa luz ilumina e a verdade, a liberdade. A liberdade. Mas calma, não estou entendendo aí. Calma, nós vamos se aprofundar um pouquinho mais aqui. Então ser salvo é uma coisa. Conhecer a verdade é outra. O que realmente transforma a vida de alguém é conhecer a verdade. Então, vamos continuar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo... esse rapaz aqui bonito aqui. Vamos ver aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Versículo 7. Para o que fui constituído, Paulo está dizendo, para o que fui constituído. O que ele foi constituído? Pregador e apóstolo. Digo a verdade em Cristo, não minto. E doutor dos gentios na fé e na verdade. Primeira coisa. Paulo está dizendo que ele foi constituído o quê? Pregador, apóstolo e doutor. 3 coisas. Ele não está mentindo. Ele foi constituído em quê? Ele foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Aqueles fora ali do povo escolhido de Deus. Eu e você, povo gentil. Ele foi pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Na onde? Em que assunto? Em 2 assuntos. Em dois padrão aqui, 2 assuntos. Quais são eles? Primeiro, fé e na verdade. 2 coisas distintas. Então, fé, quando ele diz doutor, apóstolo, pregador da fé, é para salvação. Fé, para despertar fé, para crer em Cristo Jesus que eles não estão vendo com os olhos naturais, mas crer com o coração, despertar para salvação, que é a parte mais fácil do processo. Fé. Então você prega o evangelho, o que nós temos que fazer? Não é convencer ninguém, nós pregamos a palavra. E o Espírito Santo é quem convence o mundo. É ele que convence, é obra exclusivamente de Deus. Então é fé nesse assunto. Mas tem a segunda parte, e essa parte é a mais trabalhosa. Que é o quê? A verdade. Porque fé fala de salvação e verdade fala de discipulado. Discipulado. Para que as pessoas cheguem à verdade, não é simplesmente pregando o evangelho, mas ensinando.
compartilhando. Isso fala de um discipulado. Então vai exigir o discipulado, não só que você pregue, mas o discipulado na prática vai exigir o quê? Trabalho. Vai exigir o quê? Trabalho. Vai exigir o quê? Paciência. Porque alguém que você está discipulando, provavelmente, falo com toda certeza, você vai precisar ensinar mais de uma vez a mesma coisa. Então, às vezes, você pega alguém que está discipulando e você não vai fazer discípulo seu, você vai fazer discípulos de Cristo. Vai fazer com que ele olhe para Cristo, olhar para você e ver Cristo através das atitudes. Então, você vai ensinar na prática um discipulado. Então, vai exigir trabalho. Você, paciência, porque você vai ensinar a pessoa. Olha, às vezes você vai expor, ó, esse comportamento que você está dando não é um comportamento segundo as escrituras de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ó, você precisa mudar isso. Olha o que o texto diz, olha o que a escritura diz. Em um primeiro momento a pessoa fica recuada. Ah, mas não, mas tal. E ela não aceita. E aí, com o passar do tempo, o que acontece? As coisas vão acontecendo, essa pessoa, ela, uma hora, ou ela quebra a cara, ou uma hora a chave vira. Olha, é verdade. Esse comportamento ele não tá certo. Realmente. A pessoa estava certa, eu não gostei no primeiro momento. Aí a pessoa volta de novo. E aí você ensina de novo a mesma coisa. Você entendeu agora? Tal. E a pessoa vai compreendendo aos poucos, com o passar do tempo, vai compreendendo, não é automático. Exige o quê? Paciência para insistir, para acreditar, para ir de novo, para ensinar. Precisa o quê? Sabedoria. Sabedoria, precisa de sabedoria. Então, estava compartilhando essa semana mesmo na celebração, estava compartilhando de algo que me explodiu assim nos olhos, eu vendo e compartilhando, que é a oração do Pai Nosso. Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso como uma resposta a alguém que desejou algo mais. Alguns dos discípulos ou os discípulos chegam a Jesus e dizem: Senhor, nos ensine a orar. Então, a oração não foi assim, ó. Jesus chegou e falou: gente, ó, vocês estão no estágio aqui, vocês precisam descobrir um segredo para fazer milagres. Você tem uma chave. Quero abrir uma chave para você ir para um próximo nível em Deus. Eu tenho aqui algo aqui, ó, sobrenatural. Oração. Quando vocês orem assim. Não. Ele ensinou, mas é uma resposta a um anseio dos discípulos de dizer: Senhor, nos ensine, nós queremos aprender. O que houve ali? Luz. Eles estavam vendo, acredito eu, os milagres acontecendo, Jesus curando, libertando, as coisas acontecendo, pessoas se convertendo, uma multidão seguindo eles, algo está acontecendo, e eles pararam por um momento e disseram: o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? De repente vem a luz da verdade e fala: é oração, a chave é oração. Ele se retira para orar de manhã, depois quando a gente chega, a gente está cansado, quebrado, ele vai para orar de novo. Isso deve ser a chave. Então eu quero acessar isso também, eu quero participar disso. E eles vão para ser discipulados, porque a luz. E ele fala para o Senhor: Senhor, nos ensine a orar. E aí Jesus diz: vocês querem que eu ensine? Eu vou ensinar também. Então a oração que eu estou querendo dizer é uma resposta a um anseio de alguém. E aí há uma resposta. Queremos aprender a orar. Opa, então eu vou te ensinar. Então, quando orar, ora assim: que seja feito assim na terra como já é feita no céu. Não vai acontecer automático o propósito de Deus na sua vida. Não é deitado na rede esperando, assistindo que as coisas vão acontecer. Não, é uma resposta a um anseio, a um querer. Senhor, nos ensine a orar. Seja feito na terra como já é feita no céu. É trazer à existência do céu o que já está planejado por Deus aqui na terra. Então há um anseio, há uma oração. Mas para que isso aconteça, tem que haver primeiro o quê? Luz. A luz de Deus ilumina. Senhor, oh Deus, há isso. Então, amém? Estão entendendo? Então é esse compartilhar de Deus. Então, a fé para pregar é muito fácil. Até porque, lembrando de outro texto que vem aqui à minha mente, um texto que eu gosto muito, sempre falo sobre ele, que está lá em Mateus capítulo 28, diz: Ide por todo mundo pregar o evangelho e fazer discípulos. Não é fazer crente, não é fazer pessoas que creem. Isso é uma parte do processo, é a fé, é uma parte. Mas e de fazer discípulos. Discípulo vai exigir o quê? Tempo. Ninguém faz discípulo uma noite. Quantos aqui querem entregar a vida para Jesus? A pessoa vai lá, ora, em nome de Jesus, o cara tá chorando ali, glória a Deus, encerrou. Não, agora tem a segunda parte. Há um discipulado agora na prática. Há um discipulado na prática. E vai exigir
trabalho, paciência, sabedoria. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi constituído esse homem. Pregador, apóstolo e doutor, para levar a verdade. A verdade. A verdade. Às vezes você está no estágio de entender que o discipulado ainda é necessário. Deus pode fazer muita coisa, ele vai fazer na sua vida, assim, ó, você e ele. Mas muito das coisas, Deus vai usar homens. E sabe qual que é o BO? Presta atenção nisso. Sabe qual que é o BO? O problema é que Deus vai usar homens que têm as suas limitações, que são falhos, que não são perfeitos. Seria tão bom se Deus usasse homens perfeitos para nos ensinar ali o que precisa, mas vai usar homens imperfeitos. Homens que precisam da graça e da bondade de Deus todos os dias também. Aí Deus vai usar essa. Você viu o apóstolo Paulo sabendo de tantas coisas. Ele ainda sendo Saulo, homem que conhecia muito, homem religioso. Deus vem ao seu encontro, deixa ele cego e fala assim, ó, vai procurar Ananias. Mano, Ananias, fala para ele, Ananias tem medo, fala, meu Deus, aquele homem que tá fazendo um rebuliço aí, que vai vir até aqui, ele tá com medo. Ele não é um homem cheio de ousadia, não. Manda ele aqui, Senhor, o Senhor tá trazendo ele aqui, manda ele aqui que eu vou colocar ele na forma. Vou ensinar para ele o que é ser um discípulo de Deus. Pode vir, vem. Não, não. Ele diz, meu Deus, Senhor, é esse homem que vai vir aqui. É um homem natural. E Paulo agora, sabendo Saulo, que se torna Paulo conhecedor, vai conversar com Ananias. Homem simples, imagino eu, simples. O cara tá lá tranquilo. Aprender com ele. Olha que coisa maravilhosa. Então ele também, depois ele diz que foi discipulado, tá lá no livro de Gálatas, né? 3 anos pelo próprio Senhor Jesus. Mas olha só, então tem uma prática, fé e verdade. Você conhece a verdade? Conheço, em algum aspecto. Mas tem áreas na sua vida, com certeza, que você precisa de luz. Agora, 1 Timóteo, vamos continuar ainda nesse livro. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 15 não existe, né? 15. Amém. Tá sendo edificado? Então já deixa o seu like se você está sendo edificado. Deixa o seu like. Olha só, versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Casa de Deus, que é o quê? Que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O que é a verdade, Leonardo? O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Ela é a verdade, é a palavra de Deus. Ele está dizendo que é a igreja do Deus vivo, a coluna. O que é a coluna? Igreja de Deus, é a coluna. O que é a coluna? Coluna é o que sustenta a obra. Uma pergunta, você é coluna da obra de Deus? Você é coluna? A coluna da obra é quem sustenta. Ali uma obra, tá uma casa aqui, ó. Pode derrubar essa parede aqui, derruba. A casa não vai cair. Porque apesar dessa parede aqui, ó, tá ajudando, se ela cai, ela pode cair, ela pode sair, mas tem a coluna que vai sustentar. Coluna fala daqueles que sustentam, daqueles que suportam pressão. Coluna. Coluna e firmeza da verdade. Olha que coisa. Então, o que sustenta é a coluna, é a igreja de Deus. A verdade, que é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Olha que bênção. Amém? Amém. Olha só. Mas, versículo... Agora vamos ler 1 Timóteo 4. Vamos se aprofundar mais um pouquinho. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Calma, olha só. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Qual que são as mentiras que eles estão fazendo? Versículo 3. Proibindo o casamento. Meu Deus, olha só. Havia homens que estavam pregando aqui a proibição do casamento. Tem nos nossos dias também. Não, não pode casar. Se você é um homem de Deus, você não pode casar. Tem que ser ali, ó. Só você, não pode casar. Eu vou me aprofundar nisso. E ordenando a
abstinência dos alimentos que Deus criou para quem? Deus criou os alimentos para quem? Para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usá-la deles com ações da graça. Então Paulo está dizendo aqui, ó, olha que incrível. Os que conhecem a verdade não vão cair nesse erro aqui, não. Estão ensinando a proibição do casamento, mas você que conhece a verdade, você sabe. Isso não, você conhece a verdade, você teve uma experiência e você também conhece a verdade, você sabe, não tem essa, eles não vão te enganar. Casamento não é proibido. E a abstinência dos alimentos. Ei, deixa eu te falar, Jesus não morreu na cruz para mudar a sua alimentação. O tipo de carne que você vai comer ou não, ele não morreu na cruz para isso, meu irmão. Não foi. Ah, não, eu sou muito santo. Por que você é santo? Olha para mim. Por que você é santo? Não, vai olhar para o seu casamento, vai olhar para sua postura com seus filhos, vai olhar você como funcionário. Não, eu não como certo tipo de carne. Eu não como carne de porco. Será que é isso? Então ele diz assim, ó, para os que conhecem a verdade. Vou ler de novo. Proibindo o casamento. Versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando. É uma ordem. Eu ordeno vocês. Não vão comer essas coisas imundas. É uma ordem. Olha só. Ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou. Para quem que Deus criou? Para os fiéis. Não, Deus criou para os fiéis. Você é fiel? É para você, meu irmão. É para mim e para você. E para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. Então tem pessoas que são salvas, mas não é liberta. Está ainda proibindo o casamento. São salvas, mas estão ainda ali, ó, achando que é questão de alimento. Então ainda são salvas, mas ainda não conhecem a verdade. Forte isso, né? Forte. Isso é forte. 1 Timóteo. Vamos ver como é que tá aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e o 5. Olha o que ele diz. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é o quê? É soberbo e nada sabe, mas delira de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias e ruins suspeitas. Isso nasce tudo de quem? Do soberbo. Quem é o soberbo? É alguém que ensina alguma doutrina e não conforma com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e com doutrina que é segundo a piedade. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias e ruins suspeitas. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Apartai dos tais. Deus está falando assim, ó. Tem pessoas que dizem assim, ó, precisa ter comunhão com todo mundo. Deus é amor. Não, aqui ele diz, apartai dos tais, homens soberbos e perversos, dos quais são privados da verdade. Uma coisa é você conhecer a verdade. A verdade, ela ilumina alguma área da sua vida. Você fala, puxa. Mas aí você não pratica. Você teve acesso a essa verdade. Essa verdade veio, iluminou. Só que você não praticou. Por algum motivo você não praticou. Se de um discipulado, vai vir um outro tempo. Com o tempo você vai crescendo nisso, colocando em prática. Ou por não querer mesmo. Mas outra coisa completamente diferente é você ser privado. É Deus privando a verdade de alguns homens que estão no engano e ainda que eles queiram conhecer a verdade, Deus priva eles de conhecer. Então tem pessoas que você pega ali, não há discipulado, porque a pessoa, você vai conversar com ela e você vai falar, olha, isso, aquilo. Você mostrou para ela, não entende.
entra aqui, sai aqui. Não, mas isso, mas aquilo, mas aquilo. Tal pessoas, Deus está privando. Não vão entender. Não vai. Deus priva da verdade. Por quê? Porque é soberbo e perverso. Forte hoje, hein? Hoje tá forte. Forte. Tá no manto. Deus priva alguns homens da verdade. 2 Timóteo 2, versículo 15, diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ó, procura apresentar. Você vai se colocar, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Não é de qualquer maneira. Eis-me aqui para falar. Não, não é de qualquer maneira. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra da verdade. O que ele está falando? Maneje bem a palavra. Você tem que conhecer. O que é a verdade? Para você conhecer a verdade, seus olhos sejam abertos, é o que? Conhecer a palavra. Não é conhecer o conhecimento de pessoas humanas, mas o conhecimento da verdade. E você tem que manejar bem a palavra, saber cortar a palavra. O corte. Quando eu vi uma ilustração que eu gostei muito, tem um boi, né? Gosto de carne, gosto de carne. Tem um boi lá e tem um corte. Então, cada corte, cada parte do boi, ele é melhor, a carne é melhor para alguma coisa. Tem parte do boi, tem carne do boi que não pode fazer um churrasco. Ela vai endurecer, ela não vai ficar bom. Então, para saber como fazer um bom churrasco, você tem que conhecer o boi. Qual carne que é boa? Você vai pegar ali um cupinzinho, vai colocar ali uma picanhazinha, uma fraldinha, peito, né? E vai assar na carne. Você vai pegar o músculo para assar? Você tem que conhecer. Assim também é na palavra de Deus, conhecer a verdade. Então, para a criação de filhos, você vai abrir aqui, ó. Isso aqui, ó. Para o casamento, você vai cortar e pegar para o casamento. Isso aqui, ó. Agora, para ser um homem segundo... É esse daqui, ó. Você vai cortar. Conhecer bem a palavra, manejar, conhecer a palavra da verdade. Amém. 32 minutos já, Jesus. Vamos lá. Continuando, versículo 16. Mas evita. Quero continuar. Mas, versículo 16 de 2 Timóteo 2,16. Estamos indo para o final. Versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque os falatórios profanos produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Olha os faladores aqui, ó. São homens. A gente não fala assim, ó, falador é mulher. Mulher é fofoqueira e tal, aquele negócio todo. Não, aqui tá falando, a Bíblia tá falando sobre dois homens. Mulher fofoqueira é filho, mas dois homens é pior ainda, né? E aqui na igreja, aqui, ó, Paulo tá falando que é dois homens, Himeneu e Fileto, fofoqueiros, falador, profanos, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Olha que mentirosos. E eles estavam enganando quem? Quem não conheciam a palavra da verdade, com certeza. Versículo 22. Foge também das paixões da mocidade. Ó, uma chave. Foge não é vencer as paixões da mocidade. Eu vou vencer. Não, você não vence, você foge. Foge também das paixões da mocidade. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita. Tudo é você, ó. Foge. Quem vai fugir? Deus vai fugir para você? Não, é você. Eu e você fugimos. E eu e você rejeitamos. Rejeita o quê? As questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Rejeita isso daí. Rejeita. Versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos a ensinar, sofredor
instituindo com mansidão os que resistem. Vai ter pessoas que resistem. Como que você tem que fazer? Instruir com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para quê? Para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Olha só o que eu disse. A gente encerrar, vamos encerrar com o começo. Lembra que eu falei? Algumas pessoas, elas são salvas, mas são presas ainda. Não sou eu que estou falando. Ah, isso não é verdade, não. Ah, o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, e tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presas. A vontade. Então ele tem hábitos, vontades que ainda não acendeu a luz ainda deles. O que eles precisam? De luz, a palavra da verdade. Quando essa luz iluminar, eles são verdadeiramente livres. Porque uma coisa é ter uma experiência com Deus, outra coisa é conhecer a verdade. O conhecimento da verdade vem por conhecer, manejar bem a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Então por isso que nós estamos aqui nesses dias. Opa, de novo. Opa, de novo a foto do homem aí, ó. É por isso que nesses dias eu não vou cortar não, gente. Não vou cortar, vai assim mesmo. Vai assim mesmo não quer dizer um relaxo não. Vai dizer que acontece. Nós somos perfeitos. E mesmo sem perfeito, é melhor feito do que perfeito, né? E vamos seguindo. Então é por isso que nós estamos aqui nesses dias compartilhando da palavra. E esse pouco que você entendeu aqui hoje, eu acredito que houve luz. E se houve luz, pratica, coloque em prática. Olhe para você, fala, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso ser melhor. Senhor, me ensina, Senhor, me mostra. E aí tem coisas que Deus vai fazer na sua vida e tem coisas que Deus vai colocar homens para fazer, pessoas que vão fazer, pessoas não perfeitas, pessoas que têm lá suas falhas, mas são colocadas por Deus para nos direcionar. Então, alinha, avança, vamos em frente, vamos avançar, vamos crescer em Deus. Amém? Quero declarar sobre a sua vida que você vai ter um dia de excelência, um dia de muita graça, muito favor e que Deus possa iluminar a verdade sobre a tua vida e que você possa andar sobre ela. Amém? Declaro sobre você muita graça e muito favor de Deus. E a partir de agora, se você chegou até aqui, nós vamos ter vídeos devocionais todos os dias. Mas nós vamos subir aqui a partir de amanhã 3 vídeos devocionais. Segunda, quarta e sexta teremos os nossos devocionais. Nos outros dias teremos vídeos aqui no canal, mas em outro formato. Mas os vídeos devocionais será segunda, quarta e sexta que nós vamos subir aqui, tá bom? Então é isso, só um recado, que tem um dia de excelência mais uma vez. Fica na paz e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o like, tá bom? Aqui, ó, dá o like, aqui ó, tá escrito aqui, ó. Devocional da Epístola de 1 Pedro, verso por verso, série Estrangeiros com Propósito, capítulo 1 ainda, e o like tá do lado. Deixe seu like, tá bom? E deixe seu comentário aí do que você tem achado dessas nossas lives, tá bom? Fica na paz, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!